Existe um tipo de dor que não grita, não sangra e não aparece nos exames de sangue, mas que vive no corpo como um eco antigo, a dor de não pertencer. Uma sensação tão persistente quanto invisível, como se todas as salas do mundo fossem feitas para alguém que não é você. Como se todos os grupos tivessem um código secreto que você nunca recebeu. O corpo percebe antes da mente. Ele enrijece em reuniões, se encolhe em festas, hesita em dizer o que pensa, até entre os mais íntimos. Há uma tensão silenciosa que acompanha cada passo, não importa onde esteja. É como carregar um lembrete mudo de que está fora do tom, como se fosse o único que não aprendeu a coreografia da vida. Ninguém precisa dizer nada. O desconforto está na atmosfera. E mesmo quando te acolhem, algo dentro de você cochicha. Não se empolga, isso não vai durar. Porque há um tipo de solidão que não depende da presença ou ausência de pessoas, mas do quanto você se sente autorizado a ser quem é entre elas. O sentimento de ser estranho em todos os lugares não começa na vida adulta. Ele não nasce na faculdade, nem no primeiro emprego, nem na reunião onde sua opinião foi ignorada. Essa sensação tem raízes mais profundas, muitas vezes plantadas quando você ainda nem sabia o que significava a palavra pertencer. Talvez tenha começado quando você era criança e percebeu que sua empolgação era exagerada, que sua sensibilidade era drama, que seu jeito espontâneo incomodava. Talvez tenha aprendido a observar os outros para copiar, imitar, adaptar. E mesmo fazendo tudo certo, ainda assim sentia que havia algo errado com você. O corpo de uma criança que aprende a não pertencer se torna o corpo de um adulto que entra em qualquer sala com um pedido silencioso de desculpas. Você nem percebe mais, mas está sempre se encolhendo emocionalmente, como se sua simples presença pudesse ser demais para os outros. Esse corpo que se retrai, que analisa antes de existir, não é fraco. Ele é um corpo ferido que aprendeu a sobreviver em ambientes onde não havia espaço para sua verdade. Quando crescer significa se adaptar ao desconforto, o pertencimento passa a ser um luxo distante. E aí a vida vira um jogo de camuflagem. Você tenta encontrar onde se encaixa, mas cada tentativa parece um disfarce. E quanto mais você tenta se encaixar, mais sente que está traindo a si mesmo. É um paradoxo cruel. O desejo de conexão se mistura com o medo profundo de ser exposto, rejeitado, deixado de lado. Você se cansa, se frustra, se culpa. Pensa que é um defeito seu, que é você que não sabe se enturmar, que tem algo em você que não presta. Mas talvez o problema nunca tenha sido você. Talvez o que te cercava era pequeno demais para o que você era. E quando o não pertencimento se instala por tempo demais, ele vira identidade. Não é só que você está deslocado. Você começa a acreditar que é o deslocado, que essa é sua natureza, sua sina, sua cruz. Só que esse rótulo foi colado em você antes mesmo que pudesse se definir. E cada experiência de exclusão foi reforçando essa crença. A boa notícia, e ao mesmo tempo o maior desafio, é que isso pode ser reconstruído. Mas não com força, esforço ou fingimento. Não é sobre se fazer caber onde não cabe. É sobre encontrar ou criar os espaços onde sua presença não precise se disfarçar para ser aceita. Onde o corpo possa finalmente relaxar, onde você não precise mais ser o que esperam para ser amado, porque o pertencimento verdadeiro não exige performance, ele exige verdade, e a sua, por mais que tenham feito parecer errada, é exatamente o que te torna digno de conexão. Antes mesmo de tentar caber no mundo, muitas pessoas já sentiram que não cabiam na própria casa, e isso marca profundamente, porque a família é, para a maioria, o primeiro lugar onde se deveria experimentar acolhimento sem condição, um espelho que diz, você pode ser quem é, e isso é suficiente. Mas quando esse espelho reflete apenas críticas, silêncios, comparações e rejeições veladas, a sensação de não pertencimento deixa de ser uma fase e vira fundação. A criança que você foi não entendia o que estava acontecendo, só sentia. Sentia que o irmão era mais elogiado. Sentia que a sua dor era desproporcional aos olhos de quem deveria proteger. Sentia que sua presença não preenchia expectativas, só criava incômodos.
E assim, sem manual, sem culpa, você começou a se moldar, tentando entender qual versão de si seria finalmente aceita. Mas algumas casas são feitas de silêncio emocional, ambientes onde o afeto é protocolar, onde falar de sentimentos é constrangimento, onde a sensibilidade é corrigida e a espontaneidade é um problema. Nesses espaços, não se aprende a amar, aprende-se a sobreviver. E sobreviver significa se adaptar, se calar, se vigiar. É comum ouvir, mas você teve tudo, e talvez tenha tido, no que diz respeito à comida, escola, presentes. Mas nem sempre houve espaço para sua subjetividade, para sua verdade, para a dor que não era concreta, mas era real. O corpo de quem cresce em uma família onde é tolerado, mas não acolhido, se acostuma com a sensação de estar deslocado. Você aprende a se comportar para não incomodar. Aprende a esconder o que sente para não ser chamado de exagerado. E o mais doloroso, aprende que amar pode significar se anular. Crescer sentindo que não há lugar para você dentro da própria casa gera um padrão invisível, mas poderoso. O de acreditar que você é o problema. Porque na infância, se algo dá errado, a criança não culpa os pais, culpa a si mesma. E essa culpa se transforma em tentativas incessantes de consertar algo que nunca esteve sob seu controle. Você tenta agradar, tenta ser útil, tenta ser forte, tenta ser engraçado, tenta ser invisível. E mesmo assim, continua sentindo que está sobrando. Essa sensação se instala como uma sombra, que depois segue você para todos os outros lugares da vida. Você entra em grupos com medo, entra em amizades se comparando, entra em relações com a sensação de que precisa merecer cada demonstração de afeto, porque no fundo, algo dentro de você ainda carrega a crença: se nem minha família me viu, quem mais vai me ver? O que muitos não percebem é que essa dor não é apenas lembrança. Ela se manifesta no corpo, nos relacionamentos, nas escolhas. Você pode estar num ambiente novo, rodeado de gente acolhedora, e mesmo assim se sentir como intruso. Porque o que ficou gravado em você não foi só o abandono explícito, foi o abandono emocional sutil, repetido, internalizado. O que você aprendeu foi a olhar para si mesmo com os olhos de quem não te entendeu. E essa lente distorcida dificulta até mesmo reconhecer quando, finalmente, alguém te oferece um espaço verdadeiro. Você desconfia, você se retrai. Você pensa que é gentileza demais, que vai acabar, que tem algum engano, porque o seu corpo se adaptou ao lugar de quem nunca foi realmente bem-vindo. E isso, por mais doloroso que seja, pode ser transformado, mas começa com reconhecer que a dor existiu. Pertencer a um grupo, a uma relação ou até a si mesmo começa muitas vezes por validar a própria história. Entender que se sentiu estranho dentro de casa não é ingratidão. É lucidez emocional. É o início de um processo de reapropriação da sua própria narrativa, onde você não precisa mais minimizar o que viveu para proteger a memória de ninguém. Onde você pode finalmente se perguntar: e se não for culpa minha? Talvez o que você precisava não era ser diferente, era apenas ser aceito. E talvez o caminho de cura não seja encontrar um novo lugar onde se encaixar perfeitamente, mas criar, dentro e fora de si, um espaço onde possa existir com autenticidade, onde a antiga exclusão se transforme em potência e a dor de não pertencer dê lugar à força de quem aprendeu a se acolher quando ninguém mais fez isso. Algumas pessoas crescem com a sensação de que sua existência está fora de medida, que sentem demais, falam demais, querem demais, ou ao contrário, que são quietas demais, lentas demais, introspectivas demais para caber no que o mundo parece esperar. Esse tipo de solidão é diferente da ausência de companhia. É uma solidão que começa no espelho, quando você não se reconhece no que os outros valorizam, quando parece que há algo de essencialmente errado em quem você é, como se fosse sempre preciso calibrar, ajustar, compensar. A alma aprende a se observar com o mesmo olhar crítico que um dia recebeu, e você começa a tentar ser do tamanho certo para todo mundo, menos para você. Começa a esconder suas partes mais intensas, apagar suas delicadezas, silenciar suas vontades. Vai se moldando tanto
e por tanto tempo, que um dia já não sabe se o que os outros amam em você é verdade ou só um personagem. Essa solidão também é feita de pequenos momentos que parecem banais para quem olha de fora, mas que doem como cortes internos para quem sente. O olhar de julgamento depois de uma risada espontânea. O silêncio desconfortável depois de você se abrir demais. O comentário que diz que você é estranho, sensível, devagar ou intenso demais. Tudo isso vai criando uma narrativa invisível, onde a mensagem é clara. Do jeito que você é, não serve. E então, você começa a se policiar, a se podar, a se vigiar. Vai se tornando especialista em sentir o ambiente antes de existir nele. Lê o humor das pessoas, percebe onde é seguro falar ou calar. E isso é exaustivo, porque não estar presente é menos doloroso do que estar inteiro e ser rejeitado. Então, por segurança, você começa a existir pela metade. E o pior é que, mesmo cercado de gente, mesmo em ambientes sociais, você continua com a sensação de estar fora do lugar, porque a exclusão não está mais apenas do lado de fora. Agora vive dentro. Você pode até ter amigos, uma família, um parceiro, mas sente que precisa filtrar suas ideias, dosar seu entusiasmo, diminuir sua profundidade para manter os laços funcionando. Começa a ter medo de se empolgar, porque já ouviu que é exagero. Medo de se entristecer, porque vão dizer que é drama. Medo de falar o que sente, porque já disseram que você complica demais. E isso mata, aos poucos, a parte mais autêntica de você. A parte que não queria ser certa, só queria ser vista. Mas o mundo te ensinou que visibilidade custa caro, que ser inteiro demais assusta, que ser delicado demais incomoda. E a consequência disso é uma vida onde você é aceito, mas não é amado de verdade. Porque só dá para ser amado quando se está inteiro, e você aprendeu a se esconder. A raiz dessa dor, muitas vezes, não está em uma grande tragédia. Está nas repetições, na frase dita 1000 vezes que parece elogio, mas é cobrança disfarçada. No "você é muito inteligente, só precisa ser menos intenso". No "você é tão legal, mas devia se esforçar mais para ser como os outros". No "você é boa companhia, só que fala demais". Cada uma dessas frases, cada microcorreção, vai empurrando você para fora de si. E a consequência é essa sensação crônica de inadequação, de ser estranho, mal adaptado, emocionalmente errado. A sensação de que está sempre tentando acompanhar um ritmo que não é o seu, sempre se esforçando para ser aceito por pessoas que sequer se perguntam quem você é de verdade. Porque quem está o tempo todo se adaptando aos outros, muitas vezes nunca é encontrado por ninguém. Mas existe um respiro, um ponto de ruptura possível. E ele começa quando você para de pedir desculpas por sentir o que sente. Quando entende que intensidade não é defeito, que lentidão não é fracasso, que sensibilidade não é fraqueza. Começa quando você percebe que talvez, só talvez, o problema nunca foi você. O problema foi o mundo te oferecer moldes pequenos demais. E que a sua dor não é prova de inadequação, é prova de lucidez. Porque quem sente muito, sofre muito, mas também ama muito, percebe muito, entende muito. E talvez o primeiro passo para pertencer de verdade não seja mudar, seja parar de se esconder, porque o lugar onde você pertence não exige ajuste, exige presença. E sua presença, mesmo se for demais para alguns, é exatamente o que vai ser tudo para os que te enxergarem com verdade. Existe uma dor que muitos carregam e quase ninguém nomeia, a de ser constantemente olhado, mas nunca realmente visto, de ter a presença notada, mas a essência ignorada, de estar na frente dos outros, ser cumprimentado, elogiado até, mas não compreendido, não acessado, não lido com profundidade. Isso gera um tipo de trauma silencioso, que mina a autoestima de dentro para fora, porque você começa a acreditar que o que existe dentro de você é invisível, irrelevante ou até inconveniente demais para ser revelado. Aprende a se conformar com vínculos rasos, com interações práticas, com conexões onde só partes suas são aceitas, nunca o todo. É como morar em uma casa onde ninguém entra de verdade, só olham pela janela e ainda dizem que te conhecem.
Essa ferida começa cedo, muitas vezes na infância, quando você tenta mostrar ao mundo quem é, mas recebe de volta uma versão reduzida de si. A criança que se emociona com facilidade é chamada de exagerada. A que questiona demais é considerada rebelde. A que fica quieta é rotulada como na dela. E assim você vai sendo lido de forma superficial, encaixado em definições rápidas, genéricas, rótulos que não te explicam, apenas te aprisionam. Com o tempo, você se acostuma com esse modo de existir. Oferece ao mundo o que ele parece querer e guarda o resto. Só que esse resto é justamente o que te torna único. E aí nasce a frustração de viver relações onde todo o esforço é para ser entendido, mas a recompensa é ser mal interpretado. Ser olhado sem ser visto é um tipo de abandono emocional sofisticado, porque por fora parece que está tudo bem. Você tem quem fale com você, quem te escute, quem esteja por perto. Mas a sensação interna é de vazio, de conversa que não chega, de toque que não atravessa, de sorriso que não acolhe. E por trás disso existe um desejo que quase ninguém admite em voz alta, o desejo de ser reconhecido por inteiro, de ser abraçado nas suas luzes e nas suas sombras sem precisar se justificar. Mas em um mundo apressado, superficial, performático, ser visto de verdade virou luxo. E quem tem a alma profunda demais para relações rasas acaba se sentindo errado por querer algo mais. Por esperar que alguém um dia olhe para dentro e diga: "Eu vejo você, eu vejo mesmo." O impacto disso é devastador, porque você começa a acreditar que se ninguém te viu até hoje, talvez não haja nada ali. A dúvida se instala. Será que eu sou interessante? Será que sou digno de atenção? Será que estou inventando essa complexidade que sinto em mim? E assim, o trauma se transforma em autoabandono. Você para de se mostrar, para de se explicar. Começa a ser o que esperam, a responder o que agrada, a se encaixar nos moldes sociais só para não correr o risco de mais uma decepção. Mas cada vez que você se reduz, a dor de não ser visto aumenta. Porque é um ciclo cruel. Quanto mais você se esconde, mais invisível se sente. E quanto mais invisível, mais acha que precisa se esconder. Mas a cura não está em esperar que o mundo mude. Está em recuperar a coragem de existir por inteiro, mesmo quando não há plateia, mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando ninguém entende de imediato. Porque a sua profundidade não é exagero. Sua complexidade não é confusão. Sua sensibilidade não é carência. É riqueza. É intensidade. É verdade. E quem não vê isso não está pronto para te ver. Mas você está. Você está pronto para se enxergar sem filtro, para dar a si mesmo o olhar que tanto esperou dos outros. E a partir disso, só permitir ao seu lado quem também estiver disposto a ver, e não apenas olhar. Há um tipo de medo que não grita, não paralisa com violência, mas que mina lentamente qualquer tentativa de ser espontâneo. O medo constante de ser julgado, mesmo quando ninguém diz nada, mesmo quando tudo está em silêncio. É um medo que vive na antecipação, no olhar que escaneia o ambiente antes de falar, no coração que acelera antes de dar uma opinião. Um medo que nasce muito antes da palavra e que se aloja em cada gesto, cada escolha, cada riso que se contém. Você sente que está sempre em teste, que tudo o que você faz está sendo avaliado, não só por desconhecidos, mas até por quem te ama. Não importa se é um encontro casual, uma reunião de trabalho, um almoço de família, a sensação é a mesma, de estar sendo observado com critérios que você não conhece, mas que precisa atender. Esse medo não aparece do nada. Ele é construído lentamente em ambientes onde o erro é tratado como falha de caráter, onde o diferente é visto como ameaça, onde o espontâneo é corrigido e a autenticidade é motivo de piada. Talvez você tenha crescido num lar onde tudo o que fazia era comparado com alguém melhor, ou numa escola onde bastava ser você para virar alvo de críticas. Talvez tenha convivido com pessoas que sempre tinham um comentário pronto para te diminuir, te corrigir, te desacreditar. E com o tempo, você aprendeu a se prevenir, a se calar antes de errar, a se observar antes de existir, porque ser julgado dói, mas ser julgado por ser quem você é, isso machuca de um jeito que não cicatriza fácil.
E o problema é que quando esse medo se instala, ele não precisa mais de plateia. Ele começa a funcionar sozinho, como uma voz interna que te corrige antes que os outros tenham a chance de fazê-lo. Você passa a se policiar o tempo inteiro, a revisar frases mentalmente, a ensaiar comportamentos, a calcular cada movimento, cada reação. Começa a evitar mostrar opinião, evitar dizer não, evitar chamar atenção, não porque falta vontade, mas porque sobra vigilância. A vida vira um palco onde você atua o tempo todo, mesmo nos bastidores. E no fim do dia sente um cansaço que não vem do corpo, mas da alma. O cansaço de viver com medo de ser lido de forma errada. Esse tipo de julgamento imaginado é traiçoeiro, porque ele se disfarça de prudência, de maturidade, de autoconsciência. Mas, na verdade, é a prisão do auto-julgamento antecipado. E isso impacta tudo: sua criatividade, sua liberdade de se relacionar, sua leveza de existir. Você começa a evitar situações sociais, a se isolar, a recusar convites, ou, ao contrário, vai a todos os lugares, mas com uma máscara tão bem ajustada que ninguém percebe que por dentro há uma voz desesperada dizendo: será que estou fazendo papel de ridículo? Esse tipo de sofrimento é solitário, porque muitas vezes você parece estar bem, mas só você sabe o preço emocional de cada interação, de cada tudo certo, que na verdade esconde um só estou tentando sobreviver emocionalmente aqui. E a pergunta que fica é: como se libertar de algo tão enraizado? A resposta não é fácil, mas começa por reconhecer que esse medo não é frescura, não é exagero, é trauma. Trauma emocional de quem foi exposto demais, criticado demais, ignorado demais, corrigido demais. De quem teve que ser aceito às custas da própria verdade. E a cura começa devagar, no silêncio seguro, no vínculo confiável, na terapia, no espaço onde você pode finalmente ser sem medo, onde você pode errar sem punição. Onde alguém diz: você não precisa ser perfeito para ser amado. Porque no fundo o que você teme não é o julgamento do outro, é o abandono que pode vir com ele. Mas talvez hoje você já esteja pronto para entender que quem te abandona por ser você nunca te mereceu por inteiro. Algumas pessoas sentem tudo em uma intensidade que o mundo não está preparado para acolher. Sentem o clima da sala mudar com uma palavra. Captam os silêncios carregados. Se emocionam com o tom de voz de alguém triste, mesmo que esse alguém diga que está tudo bem. Essa é a realidade de quem carrega a hipersensibilidade, uma percepção fina, afiada, emocionalmente amplificada da vida. Mas o que deveria ser potência, logo vira fardo quando essa sensibilidade encontra ambientes onde tudo precisa ser racional, maduro, resolvido. E então, a alma sensível, que nasceu para tocar as belezas e feridas do mundo, aprende a se encolher para não incomodar. Aprende a sorrir quando quer chorar. Aprende a dizer tá tudo certo, quando está se desmanchando por dentro. E com o tempo, nem se lembra mais de como era viver com o coração aberto. A hipersensibilidade, quando não é acolhida, vira um motivo constante de vergonha. Porque você começa a achar que sente errado, que chorar por bobagens é fraqueza, que se importar com o que os outros não percebem é exagero, e essa vergonha vai moldando sua identidade. Você começa a esconder reações, a se afastar quando sente demais, a evitar se abrir para não parecer frágil. Cada lágrima reprimida vira um tijolo no muro que você constrói entre o que sente e o que mostra. Um muro que até te protege, mas também te isola, porque ninguém pode te alcançar se você não se permite ser tocado. E ninguém pode te amar de verdade se você não mostra quem você realmente é. Mas como mostrar, se toda vez que tentou alguém disse que era demais? Essa dor silenciosa de quem sente o mundo com mais intensidade é quase sempre mal compreendida, porque não é só uma questão de emoção, é uma sensibilidade corporal, relacional, energética. É o corpo que tensiona em ambientes hostis, mesmo quando não há gritos. É o coração que se acelera diante de olhares duros. É a alma que se encolhe quando percebem que você sente mais do que deveria. E então, você começa a viver em alerta. Um radar emocional ligado o tempo todo, detectando possíveis rejeições, críticas, abandonos. É como se sua pele fosse mais fina. Tudo atravessa,
E por isso, você aprende a evitar o mundo, ou pelo menos a evitá-lo com a intensidade que gostaria de viver, porque estar presente por inteiro significa estar vulnerável, e você já foi ferido demais por ser quem é. O mais cruel é que, em algum momento, você começa a acreditar que precisa mudar, que precisa ser mais frio, mais prático, mais objetivo, que precisa aprender a não ligar tanto, a não se abalar fácil, a ser mais forte. Mas ninguém te contou que sua sensibilidade não é problema, é linguagem. É uma forma rara de estar no mundo, de perceber o que a maioria ignora, de cuidar, de se conectar. E que o problema nunca foi sentir demais. O problema foi o mundo te oferecer lugares onde sentir era visto como ameaça, onde vulnerabilidade era motivo de correção, onde emoção era vista como defeito. Mas e se, ao invés de se podar, você aprendesse a proteger sua sensibilidade sem escondê-la? E se você começasse a cercar essa parte sua com pessoas que não pedem para você se calar, mas sim para continuar? A cura, nesse caso, não está em endurecer, está em aceitar, está em entender que sim, você vai continuar sentindo profundamente, mas agora com consciência, com discernimento, com gentileza consigo mesmo. Está em permitir que sua sensibilidade exista sem ser negada, em cultivar vínculos onde você não precise pedir desculpas por ser tocado por um gesto, por uma música, por uma cena simples da vida, porque há beleza em quem sente com profundidade e há amor de verdade esperando por você exatamente no lugar onde você parou de mostrar sua verdade. Você não precisa se encolher para caber em lugares rasos. Você merece ambientes que tenham profundidade suficiente para te conter. E talvez o primeiro passo seja reconhecer. A sua sensibilidade não é peso, é a parte mais viva de você. Poucas coisas esgotam tanto quanto a exigência invisível de estar constantemente se adaptando para ser aceito. É um esforço que não tem fim, porque nunca é sobre ser, mas sobre parecer. Você entra em uma sala e, antes de sentar, já está se perguntando qual versão de si deve mostrar ali. No trabalho, precisa demonstrar eficiência sem parecer arrogante. Entre amigos, precisa ser leve sem parecer superficial. Em casa, precisa ser disponível sem parecer frágil. E assim, o simples ato de existir se transforma em um malabarismo emocional onde a espontaneidade é sacrificada em nome da sobrevivência social. A cada novo ambiente, uma nova máscara. A cada novo grupo, uma nova performance. E isso não é viver, é resistir o tempo todo a si mesmo. A fadiga que nasce dessa camuflagem constante não é apenas mental, é física. O corpo sente, a coluna pesa, o peito aperta. O estômago responde com ansiedade, com náusea, com cansaço inexplicável, porque carregar tantas versões de si é como carregar malas invisíveis, cheias de roupas que não são suas, mas que você se obriga a vestir. É um cansaço que não passa com sono, porque ele não vem da vigília, vem da negação contínua da própria essência. E quanto mais você se molda para caber, mais perde de vista quem você era antes de começar a se adaptar. Vai se esquecendo do seu riso espontâneo, das suas opiniões desajeitadas, dos seus gestos que não seguiam regras. Você vai ficando profissional em agradar e amador em se reconhecer. Muitos de nós aprendemos cedo que ser aceito exigia esforço, que o afeto vinha depois da aprovação, que os laços só se formavam se nos ajustássemos o suficiente. E aí, mesmo na vida adulta, seguimos replicando esse padrão. Viramos camaleões emocionais, nos despersonalizando em nome da convivência. Mas essa convivência, na prática, não é conexão, é presença performática. E por mais que você esteja sempre rodeado de gente, no fundo sente que ninguém conhece você de verdade. Como poderiam se nem você lembra quem era antes de começar a se editar? O preço de caber em todo lugar é não pertencer de verdade a lugar nenhum, porque não há pertencimento real onde a sua essência precisa ser escondida. Essa exaustão de existir em função do outro tem consequências graves. Ela gera ansiedade, depressão, crises de identidade, sensação de vazio existencial, porque chega uma hora em que você se pergunta: quem sou eu quando ninguém está olhando? E se a resposta for silêncio,
saiba que não é culpa sua. É o resultado de anos tentando ser o que esperavam, nunca o que você sentia. Mas a verdade é que nenhuma aceitação que exija o abandono de si mesmo é real. Nenhum amor que dependa da sua performance é seguro. Nenhuma amizade que só sobrevive da sua adaptação te conhece de fato. E talvez agora, mesmo cansado, você esteja pronto para um novo movimento, o de se desmoldar, o de parar de se encolher para caber e começar a se expandir para viver. E isso não significa ser rebelde, egoísta ou insensível. Significa aprender a ser honesto com o que sente, a dizer, isso não é para mim sem culpa, a reconhecer quando está desconfortável sem se forçar a continuar. Significa aceitar que não vai agradar todo mundo e que isso é saudável, porque sua missão na vida não é ser a versão idealizada que os outros projetam, mas ser a versão mais inteira que você puder sustentar. E a sua inteireza, mesmo que gere desconforto em quem só conhece superficialidade, vai ser ímã para quem também está cansado de fingir. No fim das contas, o descanso que você procura talvez não esteja em férias ou dias livres, mas em finalmente poder ser quem é sem se moldar o tempo todo. E esse descanso você merece viver. Existem relações que não são vínculos, são palcos, espaços onde você não pode ser vulnerável, onde a espontaneidade parece inadequada, onde o silêncio é interpretado como desinteresse e a emoção como fraqueza. São laços que só se mantêm de pé enquanto você desempenha um papel, o da pessoa sempre forte, sempre animada, sempre funcional, sempre interessante. E assim, sem perceber, você vai se tornando ator da própria vida, preso em conexões que só sobrevivem se você esconder o que sente. Relações que exigem esforço constante, onde o afeto vem condicionado ao seu desempenho e onde o vínculo só se sustenta enquanto você entretém, serve, aconselha, agrada ou diverte. No fundo, é como viver num eterno teste de elenco, e você já nem lembra o que é estar com alguém sem estar tentando provar algo. Esse tipo de dinâmica emocional suga sua energia, sua verdade, sua capacidade de existir sem calcular. Você começa a antecipar o que o outro espera. Sabe quais assuntos tocar para não gerar conflito. Entende os limites invisíveis de cada pessoa e tenta não ultrapassá-los. Percebe quando está prestes a falar demais, sentir demais, demonstrar demais e se segura. E essa contenção crônica vira padrão. Não por falsidade, mas por autodefesa. Porque você já experimentou o que acontece quando é honesto demais, a rejeição, o afastamento, a crítica, o silêncio desconfortável. Então aprende a dar o que os outros querem, não o que você é. Mas viver assim cansa profundamente, porque nenhuma máscara, por mais bem ajustada, é confortável por muito tempo. E o mais cruel é que mesmo entregando tanto, você ainda sente que está devendo. Porque quem só é amado pela performance vive com medo do dia em que não for capaz de entregar o show. E esse medo vai corroendo a segurança emocional. Você começa a evitar conversar quando está mal, porque teme ser um fardo. Evita pedir ajuda, porque acha que vai decepcionar. Evita mostrar fragilidade, porque sente que isso vai quebrar a imagem que o outro tem de você. Então, vai guardando tudo, engolindo lágrimas, remendando a própria dor em silêncio para não desagradar. Mas por dentro, há uma pergunta latente, doída, desesperada. Será que alguém me amaria se eu não fosse bom em nada? Essa pergunta é o ponto central de todas as relações que se baseiam em performance, porque elas não se sustentam na verdade do que você é, mas na utilidade do que você entrega. E isso é devastador para a autoestima, porque faz você acreditar que precisa estar sempre em alta para merecer afeto, que só será digno de amor se continuar sendo interessante, forte, agradável, produtivo. E assim, sem perceber, você começa a confundir afeto com aprovação, presença com conveniência, amor com dependência. E o pior, começa a se esquecer de como é viver vínculos onde o simples fato de existir, mesmo nos dias mais apagados, ainda é suficiente para ser acolhido. Mas vínculos verdadeiros não exigem espetáculo. Eles acolhem silêncio.
Eles sustentam a ausência. Eles aguentam suas versões cansadas, esquisitas, frágeis. E o que pode te salvar dessa dinâmica sufocante é justamente começar a dizer não ao que te pede atuação. Começar a testar, com cautela, pequenas doses de verdade. Mostrar fragilidade para quem diz que te ama e observar. Pedir algo, ao invés de sempre oferecer. Ficar quieto, ao invés de entreter. Ser honesto, ao invés de gentil. Porque só assim você descobre quem fica, quem sustenta, quem vê além do personagem. E quando alguém te ama justamente nos dias em que você não está bem, é aí que você começa a se curar. Não por ser forte, mas por finalmente permitir ser inteiro. Em algum momento da vida, o trabalho deixou de ser apenas uma atividade e se transformou em escudo, fuga e identidade. Tornou-se refúgio porque ali, ao menos, você sabia o que fazer. Existia um roteiro, metas claras, reconhecimento possível. No trabalho, você sabia como agir para ser valorizado. E isso, para quem se sentiu invisível em tantos outros lugares, é quase um alívio. É ali que você consegue funcionar, entregar, se destacar e, por isso mesmo, começa a se refugiar nele. Não apenas pela remuneração, mas pela sensação de pertencimento que, mesmo sendo parcial e condicionada, parece melhor do que nada. Só que o que começa como abrigo, com o tempo, vira prisão. Porque logo o trabalho exige mais do que você tem. Ele cobra presença, energia, produtividade, mesmo quando você já está vazio por dentro. O que muitas pessoas não percebem é que o excesso de envolvimento com o trabalho nem sempre é paixão. Às vezes, é fuga. Fuga de relações instáveis. Fuga de uma casa onde não se sente acolhido. Fuga de uma mente barulhenta demais. Porque quando você está ocupado, não precisa sentir. E sentir, para quem tem dores antigas não resolvidas, pode ser insuportável. Então, o expediente vira anestesia. O desempenho vira armadura. E o trabalho se torna o único lugar onde você se sente útil, necessário, relevante. Só que, ao mesmo tempo, começa a se confundir com quem você é. Você não sabe mais o que gosta fora dali. Não tem mais tempo para o que te fazia bem. Não consegue descansar sem culpa, porque a sua identidade se colou à sua função. E sem ela, você se sente ninguém. Esse aprisionamento silencioso ganha força em ambientes que reforçam o culto à produtividade. Onde ser workaholic é medalha. Onde o você trabalha demais, vem com um sorriso. Onde descansar é quase um pecado. E você, que sempre precisou de aprovação, se entrega a esse ciclo sem perceber. Começa a medir o próprio valor pelas horas extras, pelos resultados, pelas conquistas, e quando algo dá errado, um erro, uma demissão, uma crítica, a dor é desproporcional. Porque não foi só o profissional que falhou, foi você, inteiro. Porque quando não existe separação entre o que você faz e quem você é, qualquer abalo profissional vira crise de identidade. Você se sente pequeno, insuficiente, envergonhado, como se tivesse perdido o único lugar onde ainda conseguia se sentir alguém. E é justamente aí que o trabalho, antes refúgio, começa a te adoecer. O corpo responde com cansaço crônico, insônia, crises de ansiedade. As relações murcham. O tempo passa e você percebe que vive para manter algo que já nem sabe se faz sentido. Porque o vazio continua ali, mesmo com a agenda cheia. E a solidão também, porque o trabalho te mantém ocupado, mas não te sustenta emocionalmente. E por mais que te elogiem, te promovam, te admirem, nada disso preenche a lacuna de quem nunca se sentiu realmente pertencente a lugar nenhum. Porque o que você queria lá no fundo não era status, era conexão. Não era produtividade, era aceitação. Não era reconhecimento profissional, era acolhimento pessoal. Talvez seja a hora de encarar uma verdade difícil. O trabalho não vai te salvar. Pode te dar estrutura, oportunidades, crescimento. Mas ele não pode ser seu único alicerce. Porque você é mais do que o que entrega, mais do que o que produz, mais do que os cargos que ocupa. E merece ter uma vida onde o descanso não seja castigo, onde o ócio não seja vergonha, onde o valor não dependa de currículo. Não se trata de abandonar o trabalho,
mas de parar de usar ele como única fonte de pertencimento. De começar a construir espaços onde você possa ser, e não só fazer, onde a sua presença baste, onde o silêncio não seja punição, onde o afeto não exija performance, porque no fim das contas, você não quer só um lugar para se esconder, quer um lugar para finalmente existir. Há um tipo de vergonha que não nasce de um erro, mas da diferença. De perceber desde cedo que você sente diferente, pensa diferente, reage diferente, e que ninguém ao seu redor parece funcionar do mesmo jeito. É uma solidão que não vem da ausência de gente, mas da ausência de espelho. Você se olha no mundo e não se vê em lugar nenhum. Não se reconhece na família, nos colegas, nos grupos. E esse estranhamento vai plantando a ideia de que há algo de errado em você, como se fosse uma falha de fábrica, um defeito de identidade, uma deformidade emocional invisível. E mesmo que você tente ignorar, essa sensação fica, cresce e se transforma em vergonha. Uma vergonha sutil, camuflada, que não paralisa por completo, mas te impede de existir por inteiro. Essa vergonha é traiçoeira porque ela vem embalada em silêncio. Ninguém precisa te dizer que você é esquisito. O olhar bastou, o riso abafado depois de você se abrir, o desconforto quando você expressou uma ideia fora da curva, o comentário que dizia, você complica tudo, ou você é do contra. Cada uma dessas experiências vai reforçando a percepção de inadequação. E quando não há espaço para a sua verdade, você começa a escondê-la. Vai editando opiniões, vai podando gestos, vai evitando conversas profundas, vai se treinando para ser mais parecido com o que esperam. Mas por dentro, há sempre uma parte de você gritando para sair e que você silencia por medo de mais uma rejeição. E então surge um paradoxo doloroso. Quanto mais você tenta se encaixar, mais distante se sente, porque esse encaixe exige que você se traia. E não há pertencimento verdadeiro onde há autoabandono. Você está lá, mas não está. As pessoas gostam de você, mas da versão que você oferece. E no fundo, você sabe disso. Sabe que aquele riso não foi seu, que aquela resposta foi calculada, que aquele silêncio foi autoimposto. E essa consciência constante te separa do mundo. Você está presente fisicamente, mas emocionalmente deslocado. E essa dissonância é um tipo de exílio, o de viver rodeado de gente, mas com a sensação crônica de estar sozinho em uma ilha que só você habita. O mais cruel é que essa vergonha de ser quem é vai contaminando até mesmo os momentos em que você poderia florescer, porque você começa a se podar preventivamente, a não se arriscar, a não se expor, a não criar, a não dizer, a não mostrar, porque acha que tudo em você precisa ser corrigido. E essa autoimagem distorcida faz com que você recuse oportunidades, sabote relações, se esconda da vida. É como se vivesse com medo de que, a qualquer momento, alguém descobrisse a sua diferença e se afastasse. Mas talvez a maior dor não esteja em ser diferente, e sim em nunca ter conhecido alguém que dissesse, eu também sou assim. E é por isso que criar vínculos verdadeiros é tão importante, porque basta um olhar que acolhe para quebrar anos de vergonha. Basta uma conversa onde você se sente entendido para começar a se reconstruir. Basta um espaço onde sua diferença seja bem-vinda e não corrigida para você finalmente respirar. Não é sobre pertencer a qualquer lugar, é sobre pertencer a um espaço que reconhece sua singularidade como riqueza, não como defeito. Um lugar onde você possa, com o tempo, se despir da vergonha de ser quem é e vestir, com coragem, a inteireza que sempre existiu em você, mesmo quando ninguém via. Porque ser diferente não é motivo de vergonha. É convite para criar novas formas de conexão, mais reais, mais humanas, mais profundas. Existe um tipo de vazio que confunde, porque ele não aparece quando você está sozinho, mas justamente quando está acompanhado. Você está rodeado de pessoas, conversas, mensagens, vozes, e mesmo assim, sente um buraco dentro do peito, um silêncio que grita por dentro, uma ausência que ninguém percebe. E o mais desconcertante é tentar explicar isso sem parecer ingrato, sem parecer dramático, sem parecer estranho,
Como justificar a tristeza quando aparentemente você tem companhia? Como nomear o incômodo de estar entre amigos e, ainda assim, sentir que não está em lugar nenhum? Como admitir que, mesmo no meio do afeto, você se sente deslocado, transparente, desconectado de tudo e de todos? Esse vazio emocional nasce, muitas vezes, de uma presença que não é relacional, é apenas física. Você está ali, mas não se sente visto. Fala, mas não se sente escutado. Compartilha, mas não se sente acolhido. As interações acontecem, mas elas não te tocam, elas não chegam, porque não há profundidade, não há escuta real, não há vínculo de verdade. Há apenas ruído, troca de palavras, cordialidade. E é esse abismo entre presença e conexão que dói, porque não é a solidão de quem está só, é a solidão de quem se perdeu mesmo acompanhado. E esse tipo de solidão é mais cruel porque ela não permite o conforto da ausência. Você está cercado, mas emocionalmente órfão. E quando esse vazio se repete, começa a gerar dúvidas profundas. Será que o problema sou eu? Será que estou exigindo demais? Será que sou emocionalmente carente? Será que minha dor é desproporcional? E você tenta se adaptar, tenta aproveitar, tenta se convencer de que está tudo bem, mas o corpo não mente. O corpo aperta, o peito fecha, os olhos perdem o brilho, porque o corpo sente o que a mente tenta negar, que ali, naquele ambiente, você não está sendo alcançado, que ali, naquele grupo, você está performando presença. E quanto mais isso acontece, mais cansado você fica, porque sorrir sem estar feliz, ouvir sem ser escutado, existir sem ser sentido, cobra um preço alto. Esse vazio também pode ser herança. Herança de uma vida onde o afeto foi condicionado, onde as relações foram frágeis, onde a sua presença nunca foi acolhida de verdade. E aí, mesmo quando alguém tenta te amar, você não consegue confiar. Mesmo quando há espaço, você não sabe ocupar, porque seu corpo está habituado a ser ignorado, a ser cortado, a ser corrigido. E o vazio se torna conhecido, confortável até, porque é melhor sentir esse vazio familiar do que arriscar se entregar e ser ferido de novo. Mas você não nasceu para carregar essa ausência para sempre. Você não nasceu para viver em relações onde precisa implorar por atenção emocional. Você não nasceu para ser metade de si. A presença emocional verdadeira é rara, mas possível. E para encontrá-la, talvez o primeiro passo seja parar de se contentar com conexões superficiais. Parar de justificar o que não te nutre, parar de insistir em lugares onde sua alma se cala para o corpo não ser expulso. Você merece vínculos onde o seu silêncio seja escutado, onde a sua vulnerabilidade não assuste, onde o seu afeto não precise de tradução. Relações onde você não precise exagerar para ser notado, nem desaparecer para ser respeitado, porque o contrário do vazio não é multidão, é encontro. E todo ser humano, no fundo, só quer isso, ser encontrado por alguém, em algum lugar, de verdade. E se você nunca sentiu isso até hoje, não é porque você não merece, é porque talvez ainda não permitiu que sua presença mais honesta existisse em voz alta. Existe uma dor silenciosa que se instala quando você não consegue mais se enxergar com clareza, porque só se vê pelos olhos dos outros. Um reflexo fragmentado, distorcido, editado por comparações que vão corroendo sua autoimagem dia após dia. Você olha para si não com gentileza, mas com julgamento. E esse julgamento não é natural. Ele é construído. Construído cada vez que você se compara com alguém mais carismático, mais produtivo, mais bonito, mais sociável, mais bem-sucedido. E sem perceber, você passa a se medir por parâmetros que nunca foram seus. Passa a se avaliar com réguas alheias e se cobra como se falhar em atender a essas expectativas fosse prova de que você vale menos. O problema é que essas comparações não são apenas conscientes. Elas se infiltram nos detalhes do cotidiano. Você vê alguém se destacando e sente que está ficando para trás. Vê alguém com uma vida social vibrante e se pergunta se é socialmente falido. Vê alguém falar com facilidade sobre si mesmo e sente vergonha de como você trava. E o mais cruel é que essas comparações acontecem mesmo quando você sabe que a realidade do outro é editada. Mesmo sabendo que cada um tem seu tempo,
sua história, seu caminho, você se sente atrasado, aquém, insuficiente, porque o buraco que a comparação abre não é lógico, é emocional, e esse buraco, uma vez escavado, começa a devorar sua espontaneidade, sua autoestima, sua liberdade de ser quem é. Esse reflexo distorcido também nasce de ambientes onde você foi comparado demais, desde criança talvez. O irmão que era mais obediente, a prima que era mais estudiosa, o amigo que era mais sociável. Cada elogio ao outro, mesmo que involuntário, foi se tornando crítica silenciosa a você. E com o tempo você parou de se perguntar o que gostava e começou a se perguntar o que funcionava, o que era admirado, o que fazia você ser menos estranho. E assim você foi se moldando não por desejo, mas por necessidade de pertencimento. E o resultado é essa sensação de que não importa o quanto tente, nunca é o bastante. Porque o padrão que você tenta alcançar não é humano, é idealizado, é projeção, é ilusão. E talvez o mais triste seja perceber que você não se reconhece mais fora do olhar do outro. Você só sabe se descrever em comparação, só sabe se posicionar pelo contraste. E isso esvazia a sua identidade. Porque não há profundidade naquilo que vive para se parecer com alguém. E não há verdade em uma vida que se orienta pela ausência, pelo que falta, pelo que não alcançou, pelo que o outro tem. A comparação, nesse ponto, vira cárcere, uma prisão emocional onde você é seu próprio carrasco, cobrando de si metas que nunca te pertenceram. E enquanto isso, tudo o que é genuinamente seu, seu ritmo, sua sensibilidade, sua história, vai sendo negligenciado, tratado como falha. Mas a sua verdade não está na comparação, está na singularidade, está no detalhe que só você tem, no ritmo que só o seu corpo conhece, no jeito único como você enxerga o mundo. E recuperar esse olhar exige ruptura, exige parar de buscar a si mesmo no reflexo do outro, exige voltar para dentro, com delicadeza, com paciência, com afeto, e perguntar: quem eu seria se nunca tivesse me comparado com ninguém? Talvez essa pergunta doa no começo, porque ela revela ausências, revela feridas, revela quanto tempo você passou tentando ser qualquer coisa, menos você. Mas é só a partir dela que começa a reconstrução, porque você não nasceu para ser réplica, você nasceu para ser inteiro. E quem é inteiro pode até não caber em todos os espelhos, mas transborda a verdade onde for visto com olhos reais. Algumas perguntas não nascem da razão, nascem da repetição da dor. E talvez a mais corrosiva de todas seja essa: será que eu sou errado? Não por ter feito algo grave, não por ter ferido ninguém, mas por existir do jeito que existe, por sentir demais, por pensar demais, por ser calado demais, por ser intenso demais. Essa dúvida que se instala devagar e em silêncio é uma das mais cruéis porque não questiona um comportamento, questiona sua existência. Ela não aponta um erro pontual, ela ataca sua essência. E quando isso acontece cedo na vida, o estrago é profundo, porque você cresce não tentando melhorar o que faz, mas tentando consertar quem é, como se a sua natureza fosse um desvio, como se sua presença precisasse ser corrigida. Essa pergunta não aparece do nada. Ela é plantada por ambientes que não te acolheram, por relações onde você sempre foi difícil, por adultos que te pediram para ser diferente sem nem tentar te entender. É regada por comparações, por olhares de reprovação, por correções disfarçadas de cuidado, e se fortalece com os silêncios, aqueles momentos em que você esperava compreensão e recebeu indiferença, em que esperava afeto e recebeu afastamento, em que esperava abrigo e recebeu crítica. E assim, sem perceber, você foi construindo a imagem de si a partir da ausência de amor. Porque, para a mente de uma criança, se ninguém te acolhe do jeito que você é porque você é errado. E o problema é que essa crença não fica na infância. Ela cresce com você, atravessa a adolescência, juventude, vida adulta e se infiltra em todas as áreas. Você se sabota nos relacionamentos porque acha que será deixado assim que mostra quem é. Você se retrai no trabalho porque acredita que vai errar de novo. Você se cala entre amigos
por medo de parecer ridículo. Você evita tomar decisões porque tem certeza de que vai decepcionar alguém. Essa dúvida constante não paralisa com um grito, ela cansa com um sussurro contínuo, um sussurro que diz: você não presta, você não serve, você não é suficiente. E por mais que conquiste coisas, por mais que tenha provas racionais de que está tudo bem, esse sussurro continua, porque a raiz não é lógica, é emocional, é relacional, é identitária. E aí vem a armadilha. Para tentar calar essa dúvida, você começa a fazer de tudo para provar o contrário. Tenta ser exemplar, eficiente, agradável, inquestionável, mas esse esforço não cura, só mascara, porque no fundo, toda essa performance nasce da mesma pergunta: será que, se eu for perfeito, vão me amar? E a resposta é sempre condicionada, porque amor que depende de esforço não é amor, é negociação emocional. E você merece mais. Você merece laços onde a sua imperfeição não seja obstáculo, mas parte do afeto, onde a sua falha não seja motivo de exclusão, mas oportunidade de cuidado, onde o seu erro não seja sentença, mas expressão de humanidade. A pergunta: será que eu sou errado? Só encontra alívio quando é respondida com presença amorosa. Quando alguém, talvez um terapeuta, talvez um amigo, talvez você mesmo, olha nos seus olhos e diz: não, você não é errado. Você é apenas alguém que não foi entendido no tempo certo. E tudo muda a partir daí, porque aos poucos você começa a duvidar da dúvida, começa a desconfiar da voz que te condena. Começa a se permitir habitar a própria história sem medo de existir como é. E isso não acontece de uma vez. É um processo, um caminho, um retorno para si. Mas é possível. E vale cada passo. Porque você não veio ao mundo para passar a vida tentando se consertar. Veio para se lembrar, enfim, de que nunca esteve quebrado. Poucos atos são tão solitários quanto o de construir uma versão de si que os outros consigam amar, mesmo que, no processo, você se abandone. São vidas inventadas, identidades editadas, histórias moldadas sob medida para caber nos moldes do que esperam, não por falsidade, mas por sobrevivência emocional, porque em algum momento você percebeu que sendo você mesmo, inteiro, cru, espontâneo, não era suficiente. E então começou a inventar. Inventar que estava bem quando estava mal, que era seguro quando estava desmoronando, que era forte quando só queria colo. Criou personagens que sorriem quando querem chorar, que escutam todo mundo mas nunca são escutados, que fazem tudo certo, mas que não se sentem vivos por dentro. E essas invenções são tão sutis que às vezes nem você percebe. Começam com pequenas omissões. Um tô bem automático, um elogio recebido com gratidão, mas sem verdade, um comportamento que imita os outros só para não destoar. Mas, com o tempo, essas pequenas invenções se acumulam e formam uma persona, um avatar social que parece funcional, admirável até, mas que não representa mais quem você é. E o pior é que quando as pessoas se conectam com essa versão inventada, você não se sente amado, se sente aprisionado, porque cada nova aproximação exige manutenção da farsa. Você começa a ter medo de ser descoberto, de ser visto em sua verdade e, mais uma vez, não ser suficiente. Esse processo é especialmente devastador porque ele aliena você de si mesmo. Você se torna estranho na própria pele. Não sabe mais o que gosta, o que quer, o que sente. Tudo o que faz é em função da aceitação externa. E isso vai drenando sua energia vital, porque estar presente de verdade exige entrega. Mas quando você está ocupado demais interpretando, sobra pouco de você para viver. E então surge a sensação de vazio, de cansaço, de não pertencer a lugar nenhum. Não porque o mundo está contra você, mas porque o mundo só conhece uma versão sua que você inventou para não perder o afeto. E nenhum amor sobrevive onde a autenticidade foi sacrificada. Essa performance emocional é herança de uma vida em que ser verdadeiro foi punido. Você mostrou emoção e riram. Mostrou desejo e foi criticado. Mostrou dor e recebeu silêncio. E então aprendeu a esconder. Aprendeu a adaptar. Aprendeu a performar. Só que agora, talvez, você já esteja cansado.
cansado de atuar, cansado de manter a fachada, cansado de sorrir com o rosto e chorar com o peito, cansado de viver uma vida que, embora aceite por todos, nunca foi de fato sua. E esse cansaço é o início da mudança. É o corpo dizendo que não aguenta mais ser cenário de uma história onde você não é protagonista. Desinventar essas versões exige coragem. Exige suportar o risco de não agradar, de perder gente que só te amava pelo personagem, de encarar o desconforto de não saber por um tempo quem você é sem todas essas máscaras. Mas também é libertador, porque só quando você desiste de ser o que os outros esperam é que pode começar a descobrir o que realmente te pertence. E aí sim, vínculos verdadeiros começam a surgir. Vínculos que amam sua presença real, sua bagunça, sua intensidade, seu silêncio, sua imperfeição. Porque o amor que cura é aquele que permanece mesmo depois que o personagem vai embora. E você merece esse amor, mas só vai encontrá-lo quando estiver disposto a ser encontrado por quem você é e não por quem você finge ser. Existe uma tentação quase imperceptível, mas poderosa, que se repete toda vez que você se sente vulnerável em um novo vínculo, a de se isolar antes que a dor da rejeição aconteça de novo. Não porque você queira estar só, mas porque aprendeu com o tempo que se afastar primeiro dói menos do que esperar e ser deixado depois. É uma forma de controle, uma tentativa silenciosa de proteger o que restou da sua autoestima. Porque quando se cresce sendo incompreendido, ignorado ou corrigido ao mostrar quem se é, o mundo passa a parecer perigoso demais para se viver com o coração aberto. E assim, você aprende a sair de cena antes que a cena te expulse. Aprende a sumir, a cortar laços pela metade, a não se apegar por inteiro. Porque amar e ser amado virou risco demais. Esse tipo de afastamento não é um gesto brusco. Muitas vezes é um silêncio que vai crescendo aos poucos. É um não posso que vira rotina. É uma mensagem não respondida, um convite recusado, uma saudade abafada por orgulho, uma ausência que ninguém compreende, mas que você sente como escudo, porque você até gostaria de estar ali, mas algo em você grita: se eu ficar mais um pouco, vou me machucar de novo. E então se afasta. E esse afastamento parece seguro no início, mas depois vira prisão, porque ao se proteger da dor da rejeição, você também se priva da chance de conexão. E viver sem se ferir vira também viver sem se permitir. O problema é que esse movimento de fuga emocional reforça a mesma ferida que tenta evitar, porque quanto mais você se afasta, mais alimenta a sensação de que não pertence. Quanto mais você evita o afeto, mais acredita que não é digno dele. E assim o isolamento se torna profecia autorrealizável. Você espera ser rejeitado, então se retira, e depois usa esse afastamento como prova de que ninguém fica. E isso te afunda em um ciclo doloroso, onde toda tentativa de proteção só aumenta a solidão. Porque o que você mais queria, ser acolhido de verdade, se torna impossível enquanto continuar se escondendo por medo de não ser aceito. Essa armadura emocional é compreensível. Ela nasceu da repetição da dor, da memória de vínculos que te decepcionaram, de palavras que te feriram, de ausências que te marcaram. Mas hoje, ela talvez esteja te impedindo de viver o que você mais deseja. Porque você não é mais aquela criança desamparada. Você cresceu. Você tem recursos, tem consciência e, acima de tudo, tem o direito de construir novos vínculos, dessa vez com pessoas que estejam prontas para te ver por inteiro. E para isso é preciso correr riscos. Riscos calculados, sim, mas riscos reais, porque não existe afeto seguro sem entrega e não existe pertencimento sem vulnerabilidade. Se isolar é compreensível, mas permanecer isolado é um luto que se renova todos os dias. É acordar com saudade de algo que nunca chegou a viver. É sentir falta de um abraço que só aconteceria se você tivesse ficado. Então talvez agora seja a hora de tentar, aos poucos, ficar um pouco mais, abrir um pouco mais, mostrar um pouco mais. Não para todo mundo, mas para alguém que tenha olhos de verdade. Alguém que te olhe sem pressa, que escute sem corrigir, que permaneça mesmo quando você não estiver no seu melhor. Porque é nesse tipo de vínculo que a cura acontece.
E você não precisa se abandonar de novo só porque um dia alguém te deixou. Você tem o direito de ficar, de existir e de ser amado, sem precisar sumir primeiro. Há um tipo de raiva que não explode, ela implosiona. Uma raiva que não grita, não quebra nada, não bate porta, mas adoece, porque ela é silenciada em nome da paz, do bom convívio, da imagem, do medo. Essa raiva mora dentro de quem passou a vida engolindo ofensas disfarçadas de brincadeira, ordens mascaradas de conselhos, abusos cobertos por afeto. Mora dentro de quem foi ensinado a se calar para manter a harmonia, a sorrir quando queria dizer basta, a engolir seco para não decepcionar. E esse engolir repetido vira nó, vira gastrite, vira insônia, vira culpa, porque a raiva que não é acolhida se transforma em doença. E quem não tem permissão para dizer não aguento mais, acaba se convencendo de que não pode se permitir sentir nada. Esse tipo de raiva é mais comum do que se imagina. Ela vive escondida por trás do tá tudo bem, por trás do imagina, foi nada, por trás do riso forçado que vem depois de ser desrespeitado mais uma vez. É a raiva de quem sempre perdoa primeiro, de quem entende demais, de quem coloca as dores dos outros acima das próprias. E, ironicamente, é a raiva de quem mais ama. Porque quem ama demais muitas vezes também se anula demais. E essa anulação cobra um preço alto, porque no fundo há uma parte de você que grita por justiça, que quer ser defendida, que quer ser vista, que quer, pela primeira vez, ser protegida de tudo o que sempre foi obrigado a suportar em silêncio. Mas você aprendeu que sentir raiva era feio, que era falta de gratidão, que era drama, que era exagero, e então começou a esconder. Só que a emoção reprimida não desaparece, ela fermenta. E a raiva, quando não pode sair, começa a atacar por dentro. Você se irrita consigo mesmo, se culpa, se diminui, começa a achar que é frágil, que é sensível demais, que está fazendo tempestade em copo d'água, e vai se convencendo de que merecia tudo o que engoliu. Porque se ninguém viu aquilo como abuso, talvez o problema seja você. E essa distorção se instala, e aí você não consegue mais nomear os limites que foram cruzados, porque nem sabe mais onde estão. O seu corpo sente, mas sua mente não permite, e essa desconexão te fragmenta. A raiva, nesse contexto, precisa ser resgatada, não como vingança, mas como bússola, como sinal de que algo foi violado, de que uma parte sua está tentando dizer, aqui, não. E quando você aprende a escutar essa raiva com respeito, ela deixa de ser destrutiva, ela se transforma em proteção, em clareza, em limite. Você começa a se posicionar, a dizer não com firmeza, a se afastar de quem te suga, a reconhecer que o perdão não é obrigatório e que, às vezes, o que você precisa não é perdoar, é se proteger. E, aos poucos, o corpo relaxa, porque entende que, finalmente, alguém está ouvindo o que ele tenta dizer há anos. Você não é errado por sentir raiva. Você não é ingrato, mimado ou difícil. Você é humano, e humanos têm limites. Sentem indignação, precisam ser respeitados. E talvez agora seja a hora de tirar esse sorriso automático do rosto e perguntar, será que eu realmente estou bem? Ou estou apenas tentando não incomodar? Porque quem vive tentando não incomodar, uma hora adoece de tanto se conter. Mas a sua cura pode começar no instante em que você se autoriza a parar de fingir, no instante em que você abraça sua raiva como um pedaço ferido da sua dignidade. Porque ela não está aí para te destruir. Ela está te implorando por escuta. E quem escuta a própria raiva começa, finalmente, a se libertar da obrigação de engolir tudo calado. Há corpos que não relaxam nem dormindo. Ombros elevados, mandíbula travada, mãos que suam, respiração curta, coração acelerado sem motivo aparente. Corpos que estão sempre em estado de alerta, mesmo em ambientes aparentemente tranquilos. E isso não acontece por acaso. É o corpo de quem nunca se sentiu completamente seguro. De quem cresceu se adaptando a riscos invisíveis, a tensões emocionais constantes, a imprevisibilidades que exigiam vigilância. É o corpo de quem aprendeu que estar relaxado pode ser perigoso, porque justamente quando se permitia baixar a guarda, algo ruim acontecia. A crítica, o grito, o abandono,
o silêncio gelado. E então ele aprendeu: melhor não relaxar nunca. Esse tipo de tensão não é frescura, é memória somatizada, é trauma armazenado. É o sistema nervoso funcionando em modo sobrevivência. Pessoas assim, mesmo em momentos de lazer, sentem culpa por estar em paz. Desconfiam do silêncio, estranham o afeto, antecipam a dor. Porque o corpo associa descanso a descuido. E descuido, para quem sempre teve que se proteger, é sinônimo de risco. Essa tensão crônica vai drenando a energia vital, destruindo a capacidade de aproveitar o presente, tornando cada interação uma análise minuciosa de ameaça. Você não entra numa conversa, você escaneia rostos, você não vai a um encontro, você se prepara para ser rejeitado. O corpo não está ali para viver, está ali para sobreviver. E o mais perverso é que essa hipervigilância se torna identidade. Você se acostuma tanto a estar preparado para o pior que começa a desconfiar do melhor. Começa a recusar relações que oferecem segurança porque algo em você acha que não merece. Começa a sabotar experiências boas porque sente que está prestes a perder tudo. É o corpo gritando: não é seguro confiar. E essa crença foi reforçada muitas vezes por experiências reais de negligência, violência emocional, invisibilidade afetiva. Foram tantas vezes que você foi ferido quando estava vulnerável que seu organismo passou a te proteger o tempo inteiro. Só que essa proteção tem um preço alto. Impede a entrega, bloqueia o prazer, anula a presença. Esse corpo tensionado precisa de escuta, não de correção. Precisa de ambientes onde possa existir sem se defender. De vínculos onde possa chorar sem se sentir fraco. De espaços onde o toque não seja invasão, mas aconchego. É um corpo que não responde mais a palavras, só a consistência, porque ele já ouviu promessas demais, já viu afeto virar abandono, já experimentou presença que se transformou em ausência sem explicação, e por isso não confia em falas bonitas. Ele precisa de silêncio seguro, de presença que não assusta, de gestos que não exigem. A cura começa quando esse corpo encontra algo raro, alguém que permanece, alguém que não apressa, que não força, que não exige. Alguém que entende que a sua demora para confiar não é frescura, é sobrevivência. E principalmente quando esse alguém é você mesmo. Quando você se olha com compaixão e diz: eu entendo por que você está assim. Eu não vou te forçar, mas estou aqui e vou ficar. A tensão começa a ceder quando o medo é reconhecido, não ridicularizado. Quando o passado é validado, não apagado. Quando o afeto é construído com tempo e não com pressa. Você não está quebrado, você está condicionado. E condicionamentos podem ser desfeitos, com paciência, com amor, com presença. O seu corpo não é seu inimigo. Ele só quer te proteger. E talvez agora, com cuidado, ele possa aprender uma nova forma de existir. Uma forma onde viver não precise mais ser um esforço constante de defesa. Uma forma onde o descanso não seja ameaça, onde o toque seja acolhimento, onde o amor não assuste e onde, finalmente, você possa respirar, não com medo, mas com alívio. Existem olhares que não apenas veem, eles curam, porque pela primeira vez você não é analisado, medido, avaliado ou corrigido. Você é simplesmente visto, sem expectativa, sem julgamento, sem moldura. E esse momento, por mais discreto que seja, marca uma ruptura profunda na alma de quem passou a vida inteira tentando merecer afeto através da performance. Porque quando alguém te olha com verdade e não tenta consertar nada em você, uma coisa muito rara acontece. Você sente que pode existir sem pedir desculpas. E é nesse espaço emocional que algo começa a se desarmar dentro de você. Um nó antigo, um medo antigo, um esforço antigo de agradar. Tudo começa a amolecer. Porque, finalmente, a sua presença deixou de ser problema e passou a ser bem-vinda. Para quem sempre foi corrigido ao mostrar vulnerabilidade, esse tipo de olhar é quase inacreditável. Você até estranha no início, fica desconfiado. Espera o momento em que o julgamento vai vir, mesmo que disfarçado de conselho. Espera o comentário, a instrução, o "só estou querendo te ajudar", mas não vem.
Vem apenas silêncio e escuta. Vem uma presença que te sustenta sem querer te mudar. E isso desmonta você por dentro, porque o seu corpo está acostumado a se defender, está treinado para escanear críticas, está habituado a antecipar a rejeição. Então, quando alguém te acolhe sem editar sua dor, sua alegria, sua bagunça, é como se algo em você dissesse: eu sabia que era possível. E essa primeira vez, esse primeiro encontro com o verdadeiro acolhimento, pode não acontecer com um parceiro amoroso, nem com a família. Às vezes, é com um terapeuta. Outras com um amigo improvável. Ou até com um desconhecido que te escuta com o coração, e não com os filtros do mundo. O que importa não é onde acontece, mas como te atravessa. Porque a partir desse momento, uma referência se instala em você. Uma nova régua interna. E com o tempo, você começa a buscar esse mesmo tipo de vínculo nos outros lugares. Começa a recusar relações onde só é aceito por partes. Começa a se afastar de quem só se conecta com sua versão editada. Começa a se aproximar de quem te permite respirar com verdade. Essa experiência, por mais simples, tem o poder de reconfigurar anos de dor, porque ela prova que o problema nunca foi você, foram os ambientes onde você tentou florescer, foram as pessoas que te olharam apenas com os olhos da cobrança, da expectativa, da correção. E agora que você experimentou ser visto de verdade, não consegue mais se contentar com a aparência de conexão. Porque, quando você é visto por inteiro, algo se alinha. A alma relaxa, o corpo agradece, a mente desacelera. Você sente: eu posso ser. E esse sentimento não é passageiro. Ele é semente. Ele começa pequeno, mas vai crescendo. E te devolve um senso de dignidade que ninguém tem o direito de arrancar. Talvez o maior presente que alguém pode te dar não seja conselho, ajuda ou solução, mas sim um espaço onde você possa existir inteiro, sem se encolher, onde sua verdade não precise ser negociada, onde sua presença não precise ser justificada. E quando esse espaço acontece, algo em você muda para sempre. Porque quem foi visto com amor verdadeiro não aceita mais viver escondido, não aceita mais relações de aparência, não aceita mais fingir que está tudo bem só para não incomodar. Porque agora você sabe, é possível ser visto e ainda assim ser amado. E isso muda tudo. Durante tanto tempo, a ideia de pertencimento foi associada à ideia de sacrifício, como se para fazer parte de algo fosse preciso abrir mão de quem se é. Como se para ser aceito, você tivesse que recalibrar seu tom de voz, reprimir sua opinião, vestir uma versão mais palatável de si. E assim, o pertencimento virou uma moeda de troca. Eu te dou minha autenticidade e você me dá a ilusão de inclusão. Só que com o tempo, o preço disso se torna alto demais, porque o que você ganha em aprovação, perde em verdade. Que a pergunta que começa a ecoar dentro de você é inevitável. Será que ainda existe um lugar onde eu possa pertencer, sem ter que me anular? Uma pergunta que não é feita da boca para fora. Ela vem do cansaço de uma vida inteira sendo metade. A anulação nesse contexto não é óbvia. Ela é sutil. Ela acontece quando você sorri para manter o clima, quando diz claro, enquanto sua vontade é gritar não, quando escuta sem estar presente, quando aceita convites que não quer, quando aguenta piadas que doem. E tudo isso vai te apagando aos poucos, porque o pertencimento que depende do seu silêncio não é vínculo, é submissão, não é relação, é camuflagem. E a dor disso é silenciosa, mas devastadora. Porque você está rodeado de gente, mas ninguém te conhece. Está incluído, mas não está presente. Está participando, mas sem alma. E esse tipo de participação tem gosto de exílio. Mas e se existir outro caminho? E se o pertencimento verdadeiro for justamente aquele que começa quando você para de tentar agradar? Quando você começa a dizer não sem culpa? Quando você começa a falar o que pensa sem medo? Quando você permite que sua presença chegue antes da sua performance? Sim, isso assusta no começo, porque o mundo está acostumado com versões adaptadas de você, e muita gente pode estranhar, pode recuar, pode até se afastar. Mas esse movimento, embora doloroso, é necessário,
porque só ficando inteiro é que você descobre quem realmente te vê, quem fica, quem sustenta, quem quer você, e não apenas o que você entrega. Pertencer sem se anular exige coragem. Exige encarar a possibilidade de ser rejeitado por quem nunca te enxergou de verdade. Exige bancar sua verdade, mesmo quando isso te deixa em silêncio num grupo barulhento. Exige aprender a ficar sozinho por um tempo, até encontrar os laços certos. Mas essa solidão temporária vale infinitamente mais do que uma convivência constante onde você precisa se esconder. Porque o que está em jogo não é só afeto, é dignidade, é vida emocional, é liberdade. E liberdade emocional começa quando você diz: eu não vou mais pagar com minha essência para ser incluído. Sim, ainda é possível pertencer sem se anular, mas não em qualquer lugar, e não com qualquer pessoa. É preciso selecionar, escolher, criar novos espaços. Às vezes, começar do zero. Mas quando você encontra ou constrói esse espaço, a experiência é transformadora, porque ali sua presença não é demais, sua intensidade não é exagero, seu silêncio não é ausência. Ali, você não precisa se editar, você pode simplesmente ser, e isso não é pouco, isso é tudo. Porque no fundo, o que você buscou a vida inteira não foi popularidade, nem aprovação. Foi um lar emocional, um lugar onde sua existência caiba inteira, onde você não precise se dobrar para entrar, onde a sua alma possa finalmente descansar. Depois de uma vida inteira tentando caber nos outros, tentando se encaixar em moldes que te apertavam por dentro, talvez agora você esteja pronto para fazer o movimento mais corajoso de todos, construir um lar emocional que não exija que você se diminua para entrar. Um lugar onde você não precise usar máscara, não precise pedir licença para existir, não precise negociar sua verdade em troca de afeto. E esse lar, ao contrário do que te ensinaram, não começa em outra pessoa. Ele começa em você. No instante em que você se olha com menos julgamento e mais escuta. No momento em que decide com firmeza e ternura que não vai mais viver tentando ser metade para agradar ninguém, porque a sua inteireza merece morada. Esse lar emocional não é construído com pressa. Ele é erguido aos poucos, com os destroços das versões que você não precisa mais sustentar. Ele nasce quando você acolhe a sua tristeza sem corrigi-la, quando honra sua raiva como sinal de limite, quando permite que sua alegria chegue sem pedir desculpas. É uma casa interna feita de presença, não de perfeição, onde o erro não é expulsão, mas aprendizado, onde o cansaço é respeitado e não interpretado como fracasso, onde o silêncio é bem-vindo, onde a sua essência é convidada a ocupar espaço. Um lar assim não se acha por aí. Ele é construído no chão do seu corpo, no abrigo da sua história, no calor da sua própria permissão. E quando esse espaço começa a existir dentro, o mundo lá fora muda de cor, porque você não depende mais da validação alheia para se sentir real. Você começa a se movimentar com mais leveza, começa a dizer não sem carregar culpa, começa a estar nos lugares com verdade e não com expectativa. Porque agora você sabe que pode ir embora de qualquer lugar que te peça para se abandonar. E mais, você descobre que o amor verdadeiro, aquele que acolhe, que vê, que permanece, só floresce quando você está inteiro. O amor que cura não nasce da sua tentativa de se adaptar. Ele brota no terreno da sua autenticidade. Esse lar emocional também é construído nas pequenas escolhas. Em cada vez que você honra um limite, em cada vez que desiste de agradar para se proteger, em cada vez que se afasta de quem te suga e se aproxima de quem te escuta, em cada vez que escolhe descanso em vez de sobrecarga, afeto em vez de obrigação, vínculo em vez de performance. E o mais bonito é que quando você habita esse lugar interno, começa a atrair quem também quer viver com verdade. Começa a formar relações onde não há medo de ser, onde não há necessidade de disfarce, onde o amor não exige moldura, apenas presença. Então, se ao longo desse caminho você se perguntou se ainda existe um lugar onde possa pertencer sem se anular, a resposta é sim. Esse lugar começa em você. Ele não depende de cenários ideais nem de pessoas perfeitas. Ele depende da sua escolha de se acolher antes de esperar acolhimento.
de se ver com ternura antes de cobrar isso de fora, de ser lar para si mesmo antes de tentar caber nos outros, porque quando você se faz morada, tudo muda. E o pertencimento, que sempre buscou nos olhos dos outros, começa a florescer, pela primeira vez, do lado de dentro.